tô achando você também, viu? 2h30 da tarde, ainda são Gente, então a gente vai falar, né, um pouquinho sobre ansiedade, o que que é, o que que ela causa, como que a gente identifica os sintomas de ansiedade, né, quais as características. Oi, Lala, boa tarde. E, né, vamos estar conversando um pouquinho sobre isso, né? Obrigada pela participação de vocês. E a gente gostaria de começar definindo a ansiedade, né? O que que é ansiedade? O que que é? Depois a gente vai para tudo que ela causa em nós, né? Ansiedade é uma antecipação do futuro. É quando eu desejo, né? Eu anseio, eu temo algo que pode vir a acontecer, né? E às vezes a gente fala, né? Ah, tem ansiedade que é boa, tem ansiedade que é ruim. Então, assim, nem sempre sentir ansiedade é algo ruim, é algo patológico. Nesses dias que a gente tem vivido, nós temos experimentado muito disso, né, Larissa? De uma é com ansiedade que traz dor, que traz sofrimento. Então, a ansiedade, ela nos prepara para o perigo. Só que nem sempre esse perigo é real. É onde entra o problema, porque eu sofro por algo que não é real, né? E existem ansiedades que não necessariamente estão relacionadas a perigo, né? A Larissa passou por uma gostosa Passei. esse tempo, né? Esperando o Victor, né? Isso. Então, assim, você tem uma espera por algo que é bom, algo que você desejou, né? Que você sabe que vai ter um fim feliz, de realização. Então, Sim. é um tempo de espera que, Uma apesar ansiedade de muito gostosinha de sentir, né? exatamente, né? Que te dá um prazer, né? Que você tem certeza do fim. E assim, a gravidez, um casamento, uma viagem, né? Um curso que você quer fazer, alguma coisa que você deseja e espera muito, E tem né? expectativa Mas envolvida, né? exatamente, né? Boas expectativas. Isso. Mas o que a gente gostaria de estar falando hoje é desse lado oposto, né? Da ansiedade que gera dor, que gera sofrimento. E às vezes, a gente define isso, né, como sendo uma ansiedade patológica da não patológica. E quando que é patológico? Quando que é um transtorno? Quando Uhum. você é afetado de uma maneira que isso vai afetar a sua vida funcional. Coisas que talvez você faria antes, né? Fazia e vai perdendo a habilidade de fazer. Então, por exemplo, né, todo mundo sai para viajar e é uma viagem tranquila, a sua passa a ser algo tenso, né? Ah, falar em público passa a ser algo completamente aterrorizante, né? E além dessas habilidades elas passarem a ser limitadas ou mais sofridas, gera um excesso, né, desse sofrimento, um excesso dessa limitação. E aí é onde vem os sintomas, que a Larissa vai falar daqui a pouco, né? Que é onde a gente se sente literalmente afetado de uma forma ruim, né? A gente se sente com prejuízos, né? É uma ansiedade que traz prejuízo, que traz desconforto e que traz limitação, né? E aí, Larissa, concorda? Quer falar alguma coisa? Concordo. Acho que essa parte aí da gente diagnosticar a ansiedade patológica, né, da ansiedade normal, hoje está sendo mais comum a gente falar sobre isso, né? Mas não era Uhum. tanto antigamente, né? Não. E a gente tem que tentar identificar o que, que acontece, né? Que a ansiedade ela pode passar para o patológico, né? E vão trazendo. Hoje está muito. A grande parte da procura, né? Eu estava até lendo um artigo sobre isso, né? Dos transtornos psiquiátricos, a grande maioria tem a ver com transtornos ansiosos, né? Que tem Sim, vários relacionados a ele. Por isso que essa questão que você falou, né? De mudar, avaliar se é saudável ou se é patológico é muito importante, né? E se tá dando exato. sinais de patológico, vamos procurar, né, ajuda, vamos aproveitar isso para a gente buscar uma ferramenta para ficar saudável, né? Ser cuidado, né? E diante desse cenário que a gente está vivendo hoje,
né? Todos nós, né? Você não precisa ser uma pessoa extremamente ansiosa ou estar dentro dessa ansiedade patológica para ser afetado de alguma maneira, né? Sim, Então, esse é um cenário de, para muitas pessoas, de solidão, né? Você está isolado da sua família, né? Pode ter pessoas de risco que você não, né, não pode estar perto. É um cenário de tédio, né? A gente tem ouvido muito isso. Nossa, não aguento fazer as mesmas coisas, né? A rotina muito mexida, né? Muito desconectada, muito desconfigurada. o medo, Então, né? isso tudo. Oi? O medo, né? O medo, né? O desespero. Então, né? Por quê? Porque eu não tenho controle. O ansioso ele precisa, né? Estar sob controle, né? Se eu tenho, se a ansiedade é o medo do futuro, então eu vou fazer de tudo para esse medo não existir e vou tentar controlá-lo, Sim. né? Só que a pandemia ela nos fez reféns, né? Nós estamos de mãos rendidas, né? A gente não pode mudar muita coisa, e por isso que a gente precisa cuidar de nós nesse tempo, né? E isso que a gente vai estar falando hoje. Sim. Eu tenho percebido, assim, nos atendimentos, alguns cenários, assim, algumas características muito comuns, né? Eu gostaria de falar de três, né? Tem mais de três, mas as três que têm, assim, despontado mais, que são as pessoas que estão, né, se sentindo com muito medo, né, medo da situação, né, medo do vírus, Da medo de ser doença, né? contaminado, medo de ficar doente, medo de Medo de perder alguém morrer. da família, de morrer, né, e esse medo que traz dor, que traz pânico, que traz desespero, né. O outro grupo é quem tem sofrido ou preocupado muito com a questão econômica, né? Como que eu vou fazer financeiramente? Como que a minha empresa vai sobreviver a esse caos? Como que eu vou pagar meu aluguel? Como que eu vou sustentar minha casa, né? Então, uma ansiedade, um temor diante dessa situação. E por último, né, o terceiro, pessoas que não estão preocupadas tanto com a questão da saúde em si, né? Ou que, que estão estáveis financeiramente, que isso não é uma preocupação, né? Que estavam, né, caminhando, ah, estou trabalhando em casa, fazendo tudo que eu posso, mas que foi chegando, né? Começou bem a quarentena e agora já está entediado, já está desesperado, né? E apresenta assim sentimentos, sensações que não entende, né? Mas esse cenário, eu tô isolada, eu não posso sentar no lugar com os meus amigos para conversar, para comer uma coisa, para sentar numa praça, enfim, E a muito parte de não limitado ter data para socialmente. voltar, né? Não sabe quando que as coisas vão normalizar, né? Exatamente, né? Assim, tá bom, tá ok, eu tô esperando, eu estou dando conta, mas até quando? Uhum. Né? Não ter essa expectativa, né? Não ter não saber desse fim, que a gente sabe que vai passar, né? Mas não ter essa resposta, algo que gera muita ansiedade e Sim. angústia, e tais comportamentos, né? Independente de quais são esses grupos onde eles estão se encontrando, acaba gerando a crise de ansiedade. Fala mais da crise aí pra gente, Larissa. Então, a crise de ansiedade, ela, além de ser uma coisa muito recorrente, né? É uma causa das pessoas procurarem terapia, né? Muito grande. Muita gente vem procurar terapia por questões de ter uma crise de ansiedade. E ter uma crise de ansiedade é desesperador, né? Eu até anotei para falar aqui, né, que é uma descarga emocional e física muito grande, né, de questões, mas ela tem um fundamento emocional e ela tem reações físicas, né, e é muito ruim passar por uma crise de ansiedade porque é muito pessoal, né, é muito difícil de aconselhar. As pessoas falam, não, isso é bobeira, né, pensa em outra coisa, mas assim, é difícil de controlar. Então a crise de ansiedade, ela te deixa de mãos atadas, ela tira a sua autonomia, porque ela te troca a sua autonomia por medo, né? De repente, eu não tenho controle mais do que eu sinto, né? Eu não tenho controle, eu acho que eu vou morrer. E cada pessoa tem um viés de uma crise de ansiedade. Toda crise de ansiedade, ela tem causas, né? A Regiane depois ela vai falar das causas, né? Mas Uhum. ela tem um fundamento emocional específico de cada pessoa,
né? Então, eu Sim. costumo falar que ter uma crise de ansiedade, né? A gente tem que olhar dessa maneira, né, gente? A crise de ansiedade ela é uma grande oportunidade para você mexer naquele quartinho escuro, fechadinho que tá lá na sua casa, né? Que é dentro da gente. Protegido. E todo mundo tem esse quartinho, né? Então, assim, eu já percebi que muitas vezes as pessoas, né, falam, nossa, eu achava que isso era bobeira quando eu ouvi, mas de repente eu tive uma crise de ansiedade, né? Se é bem assim, Uhum. porque nós temos questões e quando a gente não resolve, é como se fosse um turbilhão, né? Então a gente estava discutindo, né, numa reunião nossa, né, Amanda? Sim. Que a crise de ansiedade, a ansiedade de agora, dessa pandemia, né, que apareceu por conta de todas essas inseguranças, elas ativam coisas que já estão em nós, né? Então essa ansiedade, ela não é só de agora, ela potencializou, né, Amanda? Uhum. Então já existem coisas em mim que me deixam tão inseguro, né, que agora manifestou. Né? Então, assim, é igual quando a gente fica ansioso por uma questão, um estresse no trabalho, né? Aquele estresse no trabalho, ele ativou em mim questões, né, que eu preciso resolver. Se eu ficar achando que é só o meu trabalho, eu não vou resolver o meu interno, né? Então, assim, a crise de Exatamente. ansiedade, ela é muito, ela tem esse poder, né, de mexer com a gente, de desestruturar a gente, né, e ela tem sintomas, né, e eu vou Vai. falar de 4 sintomas que as crises de ansiedade, elas trazem, né, a ansiedade no geral. Como Uhum. a gente falou, existe a ansiedade saudável e existe a patológica, né, Amanda, igual você estava falando. Sim. Isso. E para a Uhum. gente identificar esses sintomas que eu vou falar, eles ajudam muito, né? Falar quando que tá patológico. Agora, Uhum. se chegou numa crise de ansiedade, com certeza é patológica, né? Com certeza já tá patológica a ansiedade. E se É você hora de teve, buscar é ajuda. um sinal. Isso. Se você teve uma crise de ansiedade, é um sinal, olha, eu preciso buscar um tratamento, né? E a Regiane depois ela vai falar mais do tratamento, né? Não use a sua crise de ansiedade como uma coisa para se você se sentir só doente, eu estou doente, né? Ou para você falar, não, eu só quero que passe essa crise de ansiedade. É claro que a gente quer que passe a crise de ansiedade, mas entenda o que essa crise de ansiedade está te dizendo. É como se fosse você tem uma crise de ansiedade, é como se acendesse aquele sinal vermelho, assim, tem alguma coisa que eu preciso cuidar aqui dentro, para eu não consigo, não continuar tendo crise, né? É muito E é interessante em importante. terapia, né, Amanda, quando as pessoas percebem a raiz da crise delas. Então é muito Sim. interessante isso, a gente descobrir as raízes, né? Isso que eu E ia vamos falar, falar às dos vezes a sintomas, né? pessoa se desespera, nossa, que acha que a crise é o fim, né? Perdi total Isso, controle. Não. Ela é um sinal muito claro, isso, né, de isso. que você pode fazer algo, não significa que Sim, você esteja com tudo perdido. sim, né? E qualquer um pode ter uma crise de ansiedade. Né? Sim. Assim, ninguém está imune às questões emocionais, porque todo mundo tem emoções, né? Então, assim, Sim. tem a ver com as nossas emoções, como a gente lida com elas, né? E não precisa ter medo, né? De enfrentar Uhum. as suas questões. É importante, né? Então, Sim. assim, os sintomas, a gente dividiu em quatro tipos de sintomas. Os sintomas físicos, emocionais, cognitivos e comportamentais, né? Quais Uhum. seriam, assim, os sintomas físicos, né? Os sintomas físicos da ansiedade e da crise de ansiedade a gente, assim, não conseguir dormir, ter insônia, são as dores do estômago, né? Que você faz exame, né? E às vezes até dá uma úlcera, Uhum. né? Taquicardia, sentimento de que vai morrer, desmaios, né? É muito recorrente a procura das pessoas que vão para terapia porque depois de fazer uma bateria de exame descobriu que não tem nada físico, né? Graças a Deus, né? Melhor não ter nada físico, né? E tratar a parte emocional, porque o físico ele é um sintoma, né? Alguém perguntou aqui, né? Não conhecer o motivo potencializa a crise, né? Exatamente. Quando a gente não entende, e é muito difícil, né? A gente parar para pensar nisso, né? A gente só pensa mesmo quando vem uma crise ou quando a gente não tá bem, né? Então, o primeiro sintoma da ansiedade, né, pode ser o físico, como eu falei. Dores de cabeça, enxaquecas, né? Existem, a gente fala como que chama, qual que é a palavra? Me subiu a palavra, mano. Quando o corpo mostra, né? Psicossomático. Somatizar. Isso.
o corpo somatiza, né? Então é físico. Outra área, né, que eu vou falar dos que os sintomas da ansiedade aparecem é a área emocional. Como assim, né, área emocional? Quando eu tô muito angustiado, quando as minhas emoções gritam, né? Quando eu tô muito triste, quando eu fico assim muito angustiado, aquele medo que não passa, inseguro para fazer as coisas, né? Por fora tá tudo bem, mas por dentro tá um turbilhão, né? Outra área que a gente pode descrever também é a área cognitiva, né? Então, um dos sintomas é a gente não conseguir manter a atenção focada em uma coisa, né? Não conseguir Muito aprender. recorrente, né? É muito comum crianças, né, com dificuldade de aprendizagem, as psicopedagogas podem falar muito bem disso, que tem um fundo emocional, né? Algo não está bem e ela transfere aquilo para a aprendizagem com muita dificuldade de aprender, né? Dificuldade de estudar, dificuldade de manter o foco naquilo que no trabalho, né? Ou basicamente assim na parte de aprendizagem, atenção, concentração. Concentração. E a quarta área é a comportamental, que você começa a ter reações que você não, né? Nossa, parece que não é de mim isso, né? Impulsividade, quando você fica impulsivo demais. Eu ouvi esses dias uma palestra falando, né, que a pessoa que fere muito é porque ela está muito ferida, né? Quem fere muito com as palavras, ela está ferida. Então, assim, tem a questão das reações, né? A raiva em excesso, então eu fico muito irada, mais do que o normal, impulsivo, com raiva, ajo sem pensar, né? Ou não reajo também, né? Então, assim, tem várias divergências dessa comportamental, né? Então, assim, essas 4 áreas a gente pode olhar os sintomas quando a ansiedade não está saudável, né? Essa E questão isso do pode. comportamento, Larissa, durmo demais ou perco sono, Isso, né? isso. Come demais ou Nossa, perde o entra as apetite. compulsões, né? Compro demais. Exatamente. Daí você pode olhar, daí pode desenvolver os outros transtornos, né? Assim, preciso tanto ter uma segurança que eu repito o mesmo comportamento, né? Por medo e tudo mais, aí entra o toque, entra vários transtornos aí que estão ligados às crises de transtornos ansiosos, né? Então, assim, mas para mim chegar numa crise, às vezes eu não notei os sinais antes, né? Sim. E é interessante quando você chega no nível de ter uma crise de ansiedade, saber o que levou você a ter essa crise, né? E Daí às você vezes vai pode. levar um processo na terapia Isso, para entender, né? isso. O que é E muito bom, né? Quando você entende, você consegue ser consciente das questões, né? Para poder tratá-las e não sofrer mais com as crises de ansiedade, né? A Regiane vai falar mais do tratamento, né? sim. Só uma coisa que eu queria comentar nessa questão do corpo expressar, né? E muitas vezes a ansiedade traz mais pessoas para terapia exatamente por isso, porque é algo que fica um pouco mais mensurável, né, dentro das emoções. Então, assim, se eu tenho uma dor no joelho, eu faço um raio-x, eu identifico e eu procuro um ortopedista, né? E a gente tende a ver, né, muito disso, de negligenciar as emoções, porque é algo que eu vou aguentando, eu vou guardando, né? E eu falo que a gente tem muita resistência, a gente é muito forte, a gente aguenta muita coisa, né? Só que chega uma hora que chega no limite, né? E precisa extravasar, né? E é essa função que a terapia vai fazer, né? Te ajudar Sim. a vir para fora de uma maneira saudável, né? E é interessante, né? Porque assim, toda máquina que a gente compra precisa de um reparo, né? Ela tem um tempo de manutenção e tudo mais, né? E por que que nós não teríamos, né? Que nós que não somos máquinas, que somos muito mais complexos do que uma máquina, né? Então, assim, nós Sim, precisamos, né, ter uma limpeza, ter uma parada, porque senão, né, a gente tem mesmo crise de ansiedade que são sinalizadores de que algo não tá bom, né? E assim, essa crise que nós estamos vivendo de pandemia é uma oportunidade que a gente tem para olhar para tudo que não tá bom, né? Porque a gente está parado, né? Quando a gente fica parado, as sujeiras aparecem. A gente vê tudo que precisa ser limpo, ser feito, né? E isso incomoda, é tá, difícil, né? Então, querendo ou exatamente. não, é uma oportunidade da gente fazer as coisas que a gente não fez, né? Da gente ler os livros que a gente não conseguiu ler, da gente organizar as coisas que a gente não conseguiu, né? Olhar para como estão as relações, as coisas que a gente fala, não tenho tempo agora, né? Então, querendo ou não, tem a ver com uma oportunidade para a gente olhar isso, né, Amanda? Você Sim, concorda?
Concordo, e pode ser boas oportunidades, né? Muita gente fica desesperado, porque às vezes a gente vai olhar para nós, porque não estava tendo tempo de olhar, e é isso que você falou, e às vezes a gente não gosta muito do que vê, né? Mas tem jeito, Entendi. tem tempo, né? Tem possibilidade de mudar, e esse tempo é muito propício para E é isso. interessante, né, que nesse tempo eu tenho visto muitas lives produtivas, né, muito conteúdo que às vezes a gente não olhava antes, né? Sim, Acesso, ó, pra você ver, nós estamos fazendo uma live sobre crise de ansiedade, sobre ansiedade, né? E às vezes, numa correria, a gente não tem tempo de fazer, né? Então, é, querendo ou não, tem esse outro lado que a gente pode trabalhar tudo isso que está aparecendo, né? exatamente. É desenvolver, ousar mais, né? Isso Sim, tudo para a gente é desafio. sim. E enfrentar, né? E Estar isso disposto a da isso. gente estar falando de crise de ansiedade, né, é muito comum, mas não é porque é comum que a gente não tem que prestar atenção, né? Então, assim, Uhum. ou provavelmente você que está assistindo conhece alguém que teve, ou você já vivenciou uma crise de ansiedade, você sabe quão desesperador é uma crise de ansiedade, você sentir muito medo, você descarga física e emocional, tudo junto, né? Você Sim, sabe como isso é complicado, né? Mas a gente está aqui para falar para você que tem tratamento, né? Que isso é uma sim. oportunidade de você lidar com as suas questões, né? A gente acha que assim, quando mudar para parar essa pandemia, a minha crise de ansiedade vai resolver. Pode ser que temporariamente você fique calma, né? Mas vai ter outra situação que vai desencadear aquilo que está dentro de você, né? Jogar as poeirinhas para cima, assim, né? Assim, calma, né? É uma oportunidade. Né? Todo mundo tem um quartinho que tem que mexer dentro da gente, né? E quem sabe chegou a hora de você mexer no seu, né? E esse quarto muitas vezes é assustador, mas quando você está dentro dele, você começa a enxergar as belezas, né? A pôr Isso, ordem. isso. E a gente tá na realidade, né? Porque a realidade não é só bonita, né? A realidade é saudável. Então, quanto mais eu enxergo a realidade, mais saudável eu posso ser, eu posso lidar com as minhas questões, né? Concorda, Exatamente. Amanda? Concordo plenamente. Então, eu acho que agora é a Muito vez de bom. passar, né, a minha vez, né? Vou chamar a Rê. Um beijo, amiga. Muito Beijo! obrigada. Vou sair aqui, Até. tá? Tá, sai que eu vou chamar ela. Tchau, tchau. Tchau! Gente, agora a gente vai chamar a Regiane, né? Nós vamos estar falando um pouquinho das causas da ansiedade. Rê, você tá aí? Pede para participar aqui, Rê, por favor. Cadê a Rê? Sara? Gente, espera um pouquinho, tá? Falha técnica aqui. Cadê a Regiane? Rê, agora eu te vi. Pede para participar da live aí, por favor. Aí, Entrei, oi Amanda. até sim, aqui tá aprendendo isso ainda, viu, Rê? Desculpa, demora. Boa Imagina, tudo. tarde, Rê. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, pessoal. Que delícia estar aqui com vocês. Que delícia mais uma vez, Amanda, falando sobre a saúde emocional. É verdade, Rê. A Rê vai falar para a gente sobre as causas e os tratamentos da ansiedade, né? Dentro desse contexto que a gente está falando. Isso A palavra mesmo. é toda sua. Obrigada, Amanda. Estava aqui assistindo vocês, acompanhando, ouvindo aqui e refletindo, né, sobre tudo que vocês estavam falando.
principalmente falar de um tema tão importante quanto a ansiedade, que é algo que a gente tem visto cada dia mais aumentando. E estudando, Amanda, e lendo um pouquinho sobre isso, você sabia que nós ocupamos, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking, segundo a Organização Mundial de Saúde, de pessoas ansiosas? Triste esse número, né, Rê? Muito triste. E olha só, Amanda, e perdendo apenas para a depressão, que é o que ocupa o primeiro lugar. Então, olha só, a necessidade e a importância que nós temos de nos conhecer, né, de entender um pouco mais sobre a ansiedade. E ouvindo vocês falando, né, você definiu a ansiedade, a Larissa falou um pouco sobre as causas da ansiedade. E a ansiedade, ela atinge muito mais mulheres do que homens. Nós estamos muito mais sujeitas a desenvolver a ansiedade do que os homens. E uma dessas causas, né, a Larissa falou das causas específicas da ansiedade, mas uma das causas dessa questão de sermos nós, mulheres, as mais afetadas, está nos hormônios. Então, muitos dos nossos hormônios, eles têm uma contribuição para isso, porque eles alteram, né, muito durante toda a nossa vida, né, desde quando nós começamos, né, nós já nascemos com os nossos óvulos, né, e vamos perdendo ao longo da nossa vida. Então, toda essa alteração hormonal, ela contribui para isso. Mas as causas, elas não são só essas, né? Eu vou falar um pouquinho das causas mais específicas, que são as que mais influenciam, que são os fatores que pode contribuir para desencadear a ansiedade, né? Então, quais são eles? Os estudos, eles mostram que existe, né, problemas ligados aos nossos neurotransmissores. Então, quais são eles, né? A serotonina e a dopamina são neurotransmissores que nos dão aquela sensação de prazer, de felicidade. E quando existe uma baixa nesses neurotransmissores, eu fico propensa a desenvolver ansiedade. Então, por isso, é muito importante nos conhecermos e sabermos, né, prestar atenção naquilo que o nosso corpo está manifestando, para que eu possa entender, né, quais são os sintomas que eu estou sentindo. Eles são de uma ansiedade, como você falou, de uma ansiedade patológica ou de uma ansiedade adaptável. É aquela ansiedade que todos nós sentimos, porque nós sentimos ansiosos ao longo da nossa vida. Todos nós passamos por isso. Alguns num nível maior, outros num nível menor, mas todos nós, né, Amanda? Sim, em várias fases da vida. Sim, nós estamos sujeitos a isso, né? O tempo todo, a situações que podem causar isso. Outro fator, Amanda, é o fator biológico. Então, né, o fator biológico, ele contribui muito para isso. Quais são essas causas biológicas, né? Tem a ver também com a genética. Então, não necessariamente, se eu tive ou tenho uma mãe que sofre de um transtorno de ansiedade, né, ou se teve ou apresentou crises de ansiedade, não necessariamente eu vou ter, né, ou uma irmã ou qualquer pessoa da minha família. Mas eu tenho uma probabilidade maior a desenvolver isso a partir do momento que alguém da minha casa, da minha família, também desenvolveu a ansiedade. As causas também pode ser estresse. Ouvi também vocês falando um pouquinho sobre o estresse, né? E quem não fica estressado, né, Amanda, em meio a tudo isso que nós estamos passando? Não tem como, né, Rê? Né? Em algum grau também, né? Oi? Eu falei, em algum grau nós também ficamos estressados, né? Com certeza. E esse estresse, ele também causa ansiedade. Por quê? Porque se eu estou estressada, eu estou muito preocupada, como você mesma disse. A ansiedade, ela é uma preocupação excessiva com eventos que ainda vão acontecer. Então, se eu estou estressada, automaticamente eu estou preocupada com alguma ou com algumas coisas. Então, o estresse também é um causador da ansiedade, né? Os hormônios que eu já falei, traumas. E quando a gente fala de traumas, é algo que a gente escuta muito em terapia. E é algo que aparece muito, porque nós somos constituídos de uma história. A nossa história começou lá na barriga da nossa mãe.
A sua história começou na barriga da sua mãe, tudo que foi acontecendo ao longo da sua vida foi construindo a sua personalidade. E ao longo dessa viagem no tempo, nós passamos e desenvolvemos alguns traumas. E esses traumas, eles podem facilitar o aparecimento da ansiedade. Os nossos traumas, eles são bem comuns, eles, quando nós fazemos terapia e descobrimos, eles têm uma ligação muito grande lá com o nosso passado, uma ligação muito grande com a nossa infância. Então, descobrir, quais são os nossos traumas nos ajuda a crescer, nos ajuda a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Então, é importante eu identificar quais são os traumas que eu tenho para que eu possa trabalhá-los e diminuir essa ansiedade, porque os nossos traumas, eles trazem dores, né? E acho que é importante ressaltar, né, Rê, que ter um trauma significa que você pode lidar com ele, né? A gente não consegue apagar a marca, aquilo que foi causado em nós, mas a gente aprende a lidar. Como eu posso viver com essa história? Eu não apago a minha história, mas como que isso pode ser menos pesado, né? Como Sim, que com isso pode ser certeza. mais fácil de caminhar comigo de uma maneira, com outro significado, né? Sim, e essa questão é muito importante, né, Amanda? Porque, como você disse, a gente não muda o passado. Não existe uma borracha que a gente possa passar lá e apagar e ficar tudo bem, né? Mas a gente pode mudar o nosso futuro, né? E quando eu identifico os meus traumas, né, eu vou aprender a lidar com a minha história, podendo escrever um futuro diferente. Com certeza. E onde eu posso mudar o meu futuro? No aqui e agora, é no presente. Então, é nesse presente onde nós temos a oportunidade de identificar em nós, algo muito importante como a ansiedade, que causa danos tanto físicos quanto psicológicos. Quanto mais eu identifico isso, mais eu aprendo a lidar comigo de uma forma saudável. Sim, isso mesmo. Outra causa é o abuso de substâncias. Então, o abuso de substâncias, a própria palavra diz, abuso. Tudo que eu abuso significa que eu estou fazendo em excesso. E esse abuso, esse excesso de uso de substâncias, ele também vai desenvolver ansiedade. Por quê? Se eu estou buscando algo em excesso, é porque eu estou tentando compensar algo que está faltando. Porque se não estivesse em excesso, estaria equilibrado. Então, se não está no equilíbrio, é porque alguma coisa está faltando. E essa busca excessiva em algo, usando alguma substância que pode contribuir, para o meu mal-estar, eu vou também estar desenvolvendo a ansiedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessas questões, porque são muitas as causas, É multifatorial. Então, não adianta eu identificar em uma área, mas esquecer que outras também podem estar proporcionando isso. Sistema, né, Rê? Sim, Interligado. o tempo todo, né, Amanda? Outros, doenças físicas. Eu sempre digo assim que a doença física, a dor. Quando a gente fala de doença física, a gente liga muito isso com a questão da dor. Porque se eu estou fisicamente debilitado, automaticamente eu estou sentindo uma dor. E dor, Amanda, não combina com bom humor, não é verdade? Não. Se você está com dor, você fica bem-humorada? Não, quitada. E, Chata. uhum. E aí, o que isso causa? Estresse. Exatamente. Vários problemas, né? E se eu estou estressada, Amanda? Se eu estou com dor, eu estou estressada, eu estou irritada, eu vou ficar ansiosa. Então, assim, não tem como. Por isso que multifatorial, porque são várias causas que podem desencadear. Então, por isso a importância de me conhecer, de saber quais são as causas, quais são os sintomas, o que é ansiedade. Então, eu acredito que essa oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar um pouquinho sobre isso, tanto abre um leque para nós, como profissionais, quanto para quem está nos ouvindo, né? Certeza. E o quanto que o nosso... Oi? A gente precisa falar, né, Rê? Ter consciência para poder mudar. Então,
Por isso que a gente está caminhando a isso, né? Como a Larissa disse, esse momento de pandemia, a gente tem que aproveitá-lo, né? E buscando oportunidades de nos conhecer, buscando oportunidade de saber mais sobre a nossa saúde emocional, sobre a nossa saúde mental. Porque quando se trata de saúde física, né, a gente trabalha com a prevenção. A saúde mental deveria ser uma prevenção. A gente vê tantas campanhas e participa delas, né? Outubro Rosa, prevenção do câncer de colo de útero. Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata, né? Janeiro Branco, conscientização da saúde mental. Setembro Amarelo, né? Prevenção ao suicídio. E a prevenção da nossa saúde mental? A gente precisa aprender a lidar e ter consciência da importância de prevenir. Né? Prevenir é para que eu possa agir antes disso acontecer. Porque quantas pessoas estão adoecidas por conta da ansiedade? Quantas pessoas estão sofrendo com isso? E eu acredito que você acompanha isso no seu dia a dia, Amanda. Com certeza. Muito, né? Muito. É quase que 100%. Quase que 100%. E aumentou muito, Amanda, em tempos de pandemia? Sim, com certeza, Rê. Eu acho que essa sensação de impotência, né? De não ter o controle, o mínimo necessário, né? E aumentou muito. Então, assim, Sim. o que a gente tem, né? Que eu tenho trabalhado é exatamente isso, é a gente preservar o que a gente consegue controlar, né? Preservar aquilo que realmente está sob nosso controle, né? E porque não adianta, tem espaços ou lugares que eu não vou conseguir chegar. Nessa semana eu dei alguns exemplos e vou contar ele aqui rapidinho. Eu Sim. falei, imagina uma cena bem bonita, uma paisagem bem linda, e divide ela no meio, né? Um lado ela continua toda colorida e do outro ela tá cinza, né? São dois cenários numa mesma foto, né? Então, o que seria essa parte escura? Né? É o caos que a gente está vendo, é o vírus, é a pandemia, são questões políticas, questões organizacionais, né? Então, assim, eu não sei fazer uma vacina, né? Não é o meu, não está no meu alcance, então eu não consigo ir lá naquela parte cinza e transformá-la. Mas eu posso proteger a minha parte para que o cinza não me engula, né? Para que aquele cinza venha colorir a minha parte que tá boa. Um desafio, Sim. né? E que cabe a nós, né? A fazer aquilo que está no nosso alcance, né? Nos prevenir, fazer, né, os cuidados básicos, ter consciência, né? Sim. Tudo que tem sido pedido para nós, né? Tudo que a gente sabe que é importante. E emocionalmente, né, nos preservar, né? Não sei se você concorda, Rê, com isso, com essa minha analogia, mas é mais ou menos por aí, porque às vezes a pessoa ela é tão ansiosa que ela tá ali com o baldinho de tinta dela, né? E vai tentar, né? E assim, claro que se cada um fizer um pouquinho, a gente acredita sim nessa mudança, ela pode acontecer, mas eu digo assim, onde eu não posso, onde o meu limite humano me barra, me paralisa. Então lá eu não consigo ir, então eu preciso preservar o que eu tenho aqui para aquilo não me tomar, né? Sim. Amanda, eu achei incrível o seu exemplo. Eu gostei muito. Que realmente é isso. Principalmente quando você falou aí do baldinho de tintas, né? Ele está ao meu alcance, né? Eu só preciso usá-lo, né? Exatamente. Mas o quanto que é difícil quando nós estamos numa situação, né, numa crise de ansiedade, num momento difícil, enxergar esse baldinho com cores. Né? Exatamente. Porque se eu não estou bem, eu vou olhar para esse baldinho e posso enxergá-lo cinza. Com certeza. É mudar a nossa lente, né, Rê? Esse é o maior Exatamente. desafio. Com certeza. Nossa, incrível o seu exemplo. Gostei demais mesmo. Vou até usá-lo em algumas sessões. Amanda, e aí eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, né, eles podem estar se perguntando. Eu sei a definição,
eu sei quais são os sintomas, eu sei quais são as causas, mas e aí? Existe tratamento? Qual é o tratamento para ansiedade? Então, eu identifiquei, eu ouvi, estou assistindo essa live e identifiquei alguns dos sintomas que a Larissa me falou, alguns dos sintomas que a Larissa citou. E aí, o que eu vou fazer? Isso vai ter fim? Isso tudo vai passar? Né? Na verdade, o futuro ele é incerto para cada um de nós. E essa incerteza é o que está, né, machucando muito nesses momentos de pandemia, porque nós não temos mais certezas. Né? O amanhã é incerto, eu não sei quando tudo vai voltar ao normal, quando eu vou poder estar com as pessoas que eu gosto, quando que eu vou poder abraçar as pessoas que eu gosto, quando que a minha rotina vai voltar, quando que eu vou poder andar para as ruas sem medo, sem preocupação. Então, essa ansiedade, ela tende, né, a ter aumentado muito durante esses tempos de pandemia. Então, sim, existe o tratamento para a ansiedade. Então, qual é esse tratamento? Eu preciso entender que a ansiedade, ela pode ser vista por níveis. Então, eu tenho que identificar se o nível que eu estou sentindo de ansiedade, ele é um nível leve, ele é um nível médio ou ele é um nível intenso. Por quê? Porque para cada nível de ansiedade existe um tratamento específico. Se eu percebo que a ansiedade ela tem aumentado durante esse tempo de pandemia, que antes aparecia, mas aparecia aquela ansiedade adaptativa, que eu conseguia lidar com ela, mas depois, quando essa pandemia chegou, eu comecei a identificar muitos momentos de ansiedade. Então, essa ansiedade, ela pode ser tratada com a psicoterapia, que é a nossa área. A pessoa identifica os sintomas, ela busca psicoterapia, porque na psicoterapia nós vamos ajudá-lo a identificar quais são as causas, essas causas que foram citadas, e aí a psicoterapia, ela é suficiente para tratar o sofrimento daquela pessoa, né? Mas dependendo de como essa ansiedade se ela tem muitas causas, como eu falei, causas, né, multifatoriais, e eu identifico, e essa ansiedade está causando um grande sofrimento, ou eu fui para terapia, ou eu ainda não fui, mas eu percebo que eu estou me sentindo desse jeito, eu preciso de uma ajuda também médica. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai procurar um profissional da saúde voltado para essa área, que é o psiquiatra. Então, o psiquiatra vai fazer uma avaliação, vai fazer uma anamnese e vai investigar para poder, né, ajudá-la a encontrar uma medicação que vai de encontro àquela necessidade dela. Paralelo, ela também vai fazer a psicoterapia, né? Psicoterapia, mais a ajuda medicamentosa para poder diminuir esses sintomas, né? O remédio diminui os sintomas. Na psicoterapia, nós vamos ajudá-la a descobrir quais são as causas, né, para que ela possa livrar daquele momento angustiante, de sofrimento, de dor. Outra forma de tratamento que ajuda bastante na ansiedade é a atividade física. Nós estamos um pouquinho limitados com essa questão da atividade física, né? A Amanda, que estava indo lá na academia, então está um pouquinho limitada agora, né, Amanda? Aí, tá, faz tempo, né, Rê? Faz tempo. Fazer Mas assim, vídeo, a gente faz online no YouTube. Isso que eu ia falar, né? A gente pode fazer online. Então, assim, fazer atividade física, né? Coloco uma música, danço na sala da minha casa, né? Eu faço os exercícios, mas eu posso continuar fazendo. Então, a atividade física, ela é uma boa aliada na saúde, né? Em relação à ansiedade. Então, assim, estar exercitando, estar ocupando a minha mente, isso ajuda bastante. Uma alimentação adequada, porque em tempos de pandemia, nós estamos mais em casa, né? Fazendo receita. Fazendo receitas, né, Amanda? Testando todas, né? Sim. Algumas dando certo, outras não. Algumas deixando a gente mais ansiosas, mas estamos fazendo receitas. Então, assim, ter uma alimentação saudável, equilibrada, isso também ajuda muito. Então, eu tenho que, né, nada contra fazer as receitas. Eu posso fazer as receitas, mas eu tenho também que
né, ter uma alimentação mais adequada naquilo que é importante, porque alguns alimentos, eles também contribuem para a ansiedade. Então, eu tenho que tomar esse cuidado durante esses tempos de pandemia. Então, também, eu preciso ter contatos sociais. Mas aí vem a pergunta, como que eu vou ter contato social nesses tempos? Né? Novamente, online. Porque assim, eu não estou presente perto daquela pessoa, mas eu posso fazer uma chamada de vídeo, eu posso fazer uma ligação, eu posso conversar. Então, assim, esse contato social, ele é muito importante. Quando passar tudo isso, nós vamos ter esse contato social perto, né? Poder abraçar, poder beijar e recuperar esse tempo aí perdido. E o lazer, né? O lazer, ele está ligado com atividades, com coisas que nós gostamos, coisas que geram prazer, coisas que vão fazer bem para nós, né? Como estar com família, estar com amigos, fazer viagens, poder andar para, né? Passear no parque da cidade. Então, assim, são esses os passo a passo, Amanda, para esse tratamento, né? Para a ansiedade. Excelente, Rê. Eu acho que só uma coisa que eu queria acrescentar nisso, né, nessa Sim, coisa da prevenção, é o cuidado, né, com o que a gente vê, com o que a gente escuta, né, ter um filtro bom nesse sentido, né, para não se alimentar de terror, porque se você tende a ser mais ansioso e fica sempre conectado às notícias muito ruins, né, às situações muito caóticas, você fica difícil enxergar o colorido, né? Fica difícil enxergar as possibilidades. Então, buscar uma fonte segura, um horário certo do dia para se informar. Você não precisa ficar conectado o tempo inteiro às notícias ruins, né? uhum. Escolher uma fonte segura, né? Exatamente. Escolher, eu preciso estar informado, né? Porque isso é importante, mas eu tenho que saber onde eu estou procurando, qual é a fonte que eu estou buscando, né? E não ficar assim, indo em muitas fontes, buscando em muitos lugares, né? Ter muito cuidado mesmo, Amanda. Ótima colocação com aquilo que eu estou vendo e com aquilo que eu estou ouvindo. Exatamente. E dentro disso que você falou, né, Rê, do lazer, dos relacionamentos, é entender que mesmo a gente estando muito limitado, a gente pode fazer coisas por nós, né? Sim, Um tempo, sei lá, assistir um filme que você gosta, né? Ler um livro, um cuidado com você, né? Às vezes, muita gente que eu atendo fala, ah, mano, não sei, faz dias que eu não tô nem penteando o cabelo, né? E não sai de casa para nada. Então, assim, ter esse cuidado, né? Claro que a rotina ela muda muito, mas ter um olhar assim carinhoso a seu respeito, né? Isso também é muito positivo. sim, com certeza, porque estando em casa dá vontade, né? Acordar, ficar com pijama o dia todo, não pentear cabelo, né? Não se cuidar, mas realmente isso melhora a autoestima, né? E se eu estou com uma boa autoestima, né, eu vou ficar menos negativa. Muito boa colocação. Mais alguma coisa, Rê, que você queria Não, falar? Amanda, acho que o nosso tempo também já está. Falta quanto tempo ainda? Não tô conseguindo ver. Nós temos 6 minutinhos. Quase já. Então vamos encerrando. Vamos encerrar, né? Sim. Obrigada, viu, Rê? Imagina, Excelente Amanda. colocações, né? Vamos cuidar de nós, né? Fazer a nossa parte, né, Rê? Não esperar que alguém faça aquilo que precisa ser feito por nós, né? Para que a gente Sim. não perca o controle dentro dessa ansiedade, né? O nosso próprio controle. E, Uhum. gente, queria agradecer, né, Rê, a presença de todos vocês. Dizer que para nós é um prazer estar aqui, né, trocando essas informações, que cada vez que a gente vem fazer isso, com certeza a gente também é muito acrescentado, né, Rê, nos faz muito bem. E a gente queria deixar uns recadinhos aqui. A gente vai deixar uma caixa de perguntas no Instagram aqui da clínica sobre coisas que vocês gostariam de ouvir. Então, não deixa de comentar lá que você vai nos ajudar, né, Rê? Isso. Gente, a gente gostaria que vocês falassem sobre tal tema.
né, para a gente saber os próximos conteúdos, né? Tem sido muito bom estar aqui, então a gente quer estar aqui mais vezes, mas a gente gostaria de saber coisas que são do interesse de vocês, tá bom? Muito obrigada pelos elogios, a gente não dá conta de acompanhar os comentários de todo mundo, mas a gente queria agradecer, né, de coração a presença de cada um de vocês. Muito obrigada e tenham um excelente sábado, um bom final de semana. Cuidem-se com carinho. Também quero agradecer a todos, agradecer a Amanda, né, de estarmos juntas mais uma vez, agradecer a Larissa, né, em nome da Clínica Plenamente, agradecer a todos que estiveram juntos, né, nos assistindo, e dizer que vai ser muito importante a sua sugestão, né, para as nossas próximas lives, e lembrando que nós temos outra live da Clínica na quinta-feira, às 19 horas, né, vamos falar sobre a vida? Sim. E tem mais uma, Rê. E ainda A gente temos também, na quarta-feira, a live da Lúcia com a Yolanda. sobre as crianças, né? Dificuldade de aprendizagem, se eu não me engano. Isso, né? São duas ótimas profissionais, né, Amanda? A Yolanda, psicóloga, a Lúcia, ela também faz parte da nossa clínica, é uma neuropsicopedagoga, e estamos aí. Isso mesmo. Então tem live quarta e quinta, gente. Vocês são nossos convidados. Um beijo para todos. Beijo, Larissa. Beijo, Rê. Tchau, Tchau, Amanda. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Rê.